Graças a Deus. Amém. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Sejam abençoados. Senhoras e senhores, boa noite. Dou por aberta a solenidade em homenagem ao Dia do Pastor, com a entrega de moções de louvor e aplausos a diversas lideranças religiosas, todas de minha autoria. Solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro que conduza a mesa de honra as personalidades que irão constituí-la. Convido o excelentíssimo senhor deputado federal, Bispo Marcelo Crivella, por favor. Convido o senhor Bispo Alexandre Rodrigues Metelo, da Igreja Batista Renovada Monte Santo. Obrigado, Bispo. Convido o senhor Bispo Reinaldo dos Santos Suíço, responsável da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos do Rio de Janeiro. Convido o excelentíssimo senhor pastor Eliseu Alves Gomes Cardoso, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso e presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Pastor Eliseu. Convido agora a pastora Antônia Ferreira de Aquino Antunes, presidente da Comunidade Cristã Explosão Gospel. Obrigado, pastora. Convido o pastor Paulo Ricardo, presidente da Igreja Batista Mananciais da Gávea. Obrigado, pastor. Quero saudar a todos os presentes, nossos queridos irmãos, pastores, líderes de altares, pastores e pastoras, presbíteros, diáconos, obreiros e obreiras, servos de Deus, aqueles que têm dedicado suas vidas para servir ao reino de Deus, muitos por vocação, na sua maioria por vocação, e que não abrem mão desse chamado por nada. Hoje teremos um evento especial aqui. O evento trata de um tema que você vai perceber a verdade, a grandeza desse tema, que é o grito de um atalaia. O poder de um atalaia em avisar as nações o que pode acontecer em breve a uma nação, na ótica e na visão profética, na visão do próprio Deus. Então, para isso estamos aqui, para declarar nessa noite este momento de alerta à cidade e ao povo do Rio de Janeiro. Vamos assistir agora, eu quero colocar um vídeo alusivo a esse tema que eu falei. Vamos ouvir esse vídeo, em seguida nós voltamos com uma oração. Pode soltar o vídeo. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com
da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Ouviremos agora o pastor João Batista da Silva, da Igreja Evangélica Ministério Sinais dos Tempos, para sua fala na tribuna Marielle Franco. Por gentileza, pastor João Batista. Quero nesta noite fazer uso da palavra e compartilhar com os irmãos a importância deste dia. Deus colocou no coração do bispo João Mendes esse propósito de honraria aos líderes, e hoje está sendo uma homenagem ao Dia do Pastor e também ao Grito do Atalaia. E não com muitas palavras, sem muito protocolo, mas dentro daquilo que Deus já tem feito a sua igreja ser voz profética, eu quero deixar para os irmãos um dos propósitos desta noite para estarmos aqui. Em muitas passagens do Antigo Testamento, o Senhor usa a figura do atalaia como um sentinela que guarda, que vigia e que cuida. Atalaia vem do árabe, na sua origem significa torre de vigia. O atalaia, ele se posiciona em lugares estratégicos para avisar os perigos eminentes, o juízo de Deus e até os livramentos ao povo de Israel. Ezequiel e Abacuque são os atalaias que se destacam no Antigo Testamento. Qual o propósito da reunião desta noite? Um dos propósitos. Primeiro, posicionamento. Atalaias foram convidados a esta casa para se posicionarem. O mês 6, o sexto mês do nosso calendário, é a metade do ano. E quando você chega no meio, é a hora da decisão. Se voltar, 6. Se adiantarmos, 6. Então o Senhor chama os seus atalaias para se posicionar. E como os atalaias do Senhor se posicionam? Deus tocou no coração do bispo para que nos reunisse para alinharmos a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Posicionamento e alinhamento. 2. Segundo propósito para esta noite, Deus reúne atalaias aqui para unidade, que é um nível maior de união. Quando nós temos um saco de batatas, nós podemos identificar qual é a maior, qual é a menor, qual é a batata que é inglesa, qual é a batata que é doce. Isso é união, um saco cheio de batatas. Mas a unidade é o purê,
onde você olha e as batatas se permitiram ser amassadas, mexidas, para ficarem no nível de igualdade e de unidade e servir a quem de direito. Ouviremos agora o senhor Fabrício Boechat Coelho, diretor executivo da TV Ágatos. Por favor, Boechat, naquela tribuna, por gentileza. E aí eu trouxe aqui também alguma reflexão, né? E lendo Ezequiel, né, 33:7, né, me deparei com a palavra anunciarás. Então nós precisamos anunciar, nós precisamos falar, nós precisamos comunicar, nós precisamos extrapolar, né, as coisas de Deus nessa terra, né? Então, convido a todos aqui a, junto conosco, né, anunciar as boas novas, né, por todos os lados. E um outro versículo aqui que me chamou a atenção, Salmos 96:3, diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Como hoje nós conseguiríamos anunciar a todos os povos, né? Nós estamos na era da comunicação, na era da informação, então Deus permitiu essa tecnologia para que nós pudéssemos nos comunicar a todos os povos. Com certeza já sabiam disso, o salmista, de que nós teríamos essa oportunidade de qualquer ponto comunicar a todos os povos. Então, me sinto feliz de ser um profissional de comunicação, uma pessoa que trabalha com comunicação no reino. Isso muito me agradece, fico muito agradecido a Deus por essa oportunidade. Nesse momento eu quero convidar a fazer uso do seu momento, o nosso querido Cadu, para uma apresentação musical. Cadu, com você, pode... Cadê o Cadu?
Glória a Deus. Valeu, Cadu. Caduzinho. Legal. Muito bacana, gente. Eu quero convidar agora o nosso querido amigo, Dr. Carlos Augusto Martins de Aguiar, marido da doutora Ana Cristina Campelo, CEO do jornal DR1 e vice-presidente da Federação das Academias de Letras do Brasil, para se dirigir à mesa de honra, para receber uma homenagem. Por gentileza. Já está aqui conosco. Deputado Crivella, meu querido irmão, também lhe oferecer essa moção de louvor e aplauso. O senhor poderia até deslocar um pouquinho para a gente fazer essa entrega aqui. Com a palavra, nosso deputado Bispo Marcelo Crivella. Quero agradecer muito a Deus por esse culto maravilhoso, pela vida do nosso vereador João Mendes, pela nossa cantora Sara, que cantou tão lindo, e pelo Cadu, que fez um solo fantástico. Também pelos nossos pastores, que nos ensinaram tanto nessa noite a respeito desse tema que Deus inspirou o vereador João Mendes a levantar, que é o Atalaia. Quero saudar também o Bispo Reinaldo, meu companheiro da Igreja Universal. Quero saudar o pastor Eliseu Alves, da Assembleia de Deus, a pastora Antônia Ferreira de Aquino Antunes, que é presidente da comunidade cristã Explosão Gospel, e o pastor Paulo Ricardo, presidente da Igreja Batista Mananciais da Gávea. Meus irmãos queridos, nós estamos falando de reino de Deus. Reino de Deus. Não é reino de Israel. O reino de Israel já passou. O herói no reino de Israel era Davi. Ele dava uma pedrada na cabeça do Golias, cortava com a espada e virava rei. No reino de Deus é diferente. O herói é Estevão. Ele leva a pedrada, mas ele ora pelos seus assassinos e ganha a alma de Saulo, que vira o maior apóstolo que Jesus deu para nós. Davi não ganhou a alma de um filisteu. Davi não ganhou a alma sequer da sua família. Mas Estevão ganhou almas. Jesus veio anunciar o reino de Deus, não o reino de Israel. E esses atalaias, que são os pastores no Brasil, são apedrejados, são perseguidos, são humilhados. Você sabe que na legislação brasileira, um cidadão, ele pode ser um funcionário público, ele pode trabalhar numa empresa privada, ou ele pode ser dono do seu próprio negócio. E o pastor? E o padre? Sabe como a lei considera eles? Vocacionados. Não tem direito nenhum, zero de direito. Recebem salário? Não, ajuda de custo, que pode ser reduzida de uma hora para outra sem ter qualquer direito na justiça trabalhista. Não tem direito a 13º, a férias, não tem direito a se aposentar, a não ser que recolha como oficial, como liberal, profissional liberal. Esses são os grandes atalaias que hoje o vereador e bispo João Mendes homenageia. É um povo extraordinário que passa na sociedade despercebido e muitas vezes perseguidos, chamados de ladrões quando estão dando a vida em favor do nosso país. O trabalho que eles fazem nas 170, nós somos 170 mil igrejas no Brasil. Os padres são assim também. Mas os padres têm vitaliciedade, coisa que o pastor não tem. O padre, quando envelhece, vai para a casa do padre, e as freiras tratam como se fosse pai delas. Dão banho, faz a barba. O pastor não tem isso. O padre, quando fica doente, tem um hospital católico. O padre não tem, o pastor não tem. O padre, se quiser estudar, vai para a Universidade Católica. O pastor não tem. De tal maneira que o sacrifício do pastor é algo que esse Brasil ainda precisa entender. Igrejas evangélicas das 170 mil são quase 150. 150 mil. Cada uma com 1 ou 2 pastores, são 300 mil homens e mulheres que fazem um trabalho cuja riqueza é incalculável.
Eu queria então pedir a vocês, meus queridos irmãos, quem presto minhas homenagens, sabendo que pela alma do povo ninguém faz mais do que nossos pastores e pastoras, que levem a eles uma notícia. Quando eu trabalhava no Senado Federal em 2015, apresentei uma proposta de emenda à Constituição que demorou 7 anos para ser aprovada. A Constituição é a Eva, é a mãe de todas as leis. Nossos tataravós, há 200 anos atrás, se reuniram nessa cidade, Dom Pedro I, e escreveram a primeira Constituição brasileira. Tem 200 anos que isso ocorreu. A emenda 116 fala da imunidade dos templos religiosos próprios ou alugados. Quais são os próprios? São os católicos, são os batistas, muitos da Assembleia de Deus, que é uma igreja que já tem 100 anos, mas o movimento pentecostal do século XX, e aí inclui Igreja Universal, Igreja da Graça, Vitória em Cristo, um monte delas, Sara Nossa Terra, Renascer, enfim, milhares e milhares de igrejas são alugadas, que não tinham esse direito, passaram a ter no ano passado, na emenda constitucional 116, promulgada em 17 de fevereiro de 2022. Ano passado não trouxe benefício, porque o IPTU incide no dia 1º de janeiro. Todos nós pagamos IPTU, seja morando num apartamento alugado ou próprio, numa casa, não importa. Todo brasileiro paga IPTU. As igrejas recebem carnês de IPTU. As próprias conseguiam isenções, que precisavam ser renovadas todo ano pelos prefeitos dos 5.570 municípios do Brasil. Isenção é temporária. Até que o Congresso Nacional promulgou aquela PEC 116 de 2022. E ela não alcança apenas o templo, meus irmãos, ela alcança também aquele terreno alugado do lado para fazer estacionamento, ou a casa do pastor, do bispo, do cardeal, do padre, e é alugada pela igreja, ou uma loja na avenida ou no shopping para vender literatura ou Bíblia, ou uma casa alugada para ser uma creche, ou um orfanato, ou um abrigo de idosos, ou um sítio onde se faz uma comunidade terapêutica. Todos esses imóveis não precisam mais pagar IPTU. É claro que os secretários de Fazenda dos 5.570 municípios do Brasil mandaram o carnê. E se vocês conhecem, no Rio ou fora do Rio, na Baixada, no Sul Fluminense, no Norte Fluminense, no Centro-Oeste, aonde for, por favor, avise esses meus irmãos. Mas, ô Crivella, o que eu tenho que fazer? Tira uma cópia da emenda constitucional 116 de 2022 e leva na prefeitura. E diz, é indevida a cobrança. Se tiver alguma dificuldade, vai ao Ministério Público. O Ministério Público está em todas as cidades do Brasil. O promotor ou a promotora são os fiscais da lei. Eles vão notificar a prefeitura e, se houver algum problema para devolver o dinheiro que foi pago esse ano, eles têm acesso ao juiz e vão conseguir um mandato judicial e isso vai acabar. Quantas igrejas nós temos no Brasil alugadas? Em torno de 130 mil. Quanto é o IPTU mínimo de uma igreja com 100, 200 pessoas? R$1.000 por mês. Talvez 10 mil, 12 mil por ano. Se essas 130 mil igrejas souberem disso, nós teremos economizado 1 bilhão e 300 milhões que vão ser gastos em quê? Na evangelização, comprando cesta básica, cuidando de presídios, como faz a Igreja Universal, o ano inteiro, ou creches, ou melhorando a escola dominical para atrair mais crianças. O que está faltando? Os meus irmãos atalaias, meus irmãos pastores, falarem, comunicarem, dizerem às pessoas, emenda constitucional 116 de 2022, imunidade, não é isenção, imunidade perpétua, perene, para sempre, escrita na Constituição, que é a lei máxima, não tem lei votada nessa Casa de Vereadores, nem na Assembleia Legislativa, nenhuma cidade ou estado que seja maior que a Constituição. E foi lá que ficou escrito que templo religioso e todas as coisas que participam da sua atividade, o estacionamento, a creche, o asilo, etc., a casa do pastor,
desde que seja o aluguel pago pela igreja, estão imunes do IPTU. Eu agradeço ao bispo João Mendes, que me deu a oportunidade de vir comunicar isso a vocês. Se tiverem alguma dúvida, o bispo João Mendes me acompanhou o tempo todo, foi deputado federal na época que eu trabalhava no Senado. Acompanhou essa luta, foram 7 anos para tentar aprovar isso e foi promulgada. Emenda constitucional nem vai no presidente da República, nem no Supremo, ela é promulgada no Congresso. O presidente não veta nem sanciona, é lei máxima, é máxima. E agora nós precisamos tomar posse disso. Mas eu paguei, outro dia conversando com o pastor Jaime Soares, a Assembleia de Deus aqui de Bom Sucesso, Crivella, eu tenho 40 igrejas no meu ministério, pagamos 40 prestações de janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Pede ao Ministério Público, se não conseguir na Prefeitura sensibilizar as autoridades, e recebe esse dinheiro de volta. Nós estamos precisando nas igrejas, nossas igrejas têm que reformar, às vezes, cuidar do telhado, do forro, fazer um letreiro, fazer um programa de rádio, ou de repente fazer programas na internet, melhorar os equipamentos, trocar a iluminação, não sei. Mas esses recursos precisam ir para o reino de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer ao meu irmão querido, bispo e vereador João Mendes, com quem tive a honra de trabalhar quando fui prefeito da cidade do Rio de Janeiro, por essa moção de congratulações e reconhecimento, e me unir a todos vocês como pastor no Brasil. Lembro, meus irmãos queridos, não existe um cidadão diante da lei que faça um esforço tão grande, que viva pela palavra e pelo povo, e que não tenha o menor benefício da lei trabalhista, previdenciária, como os demais cidadãos. São esses heróis do Brasil, são esses atalaias que hoje o meu querido irmão, o vereador João Mendes, presta homenagem nessa Casa do Povo. Muito obrigado. Bem, enquanto o nosso deputado Bispo Marcelo se ausenta, eu quero chamar para compor a mesa o meu querido amigo e irmão pastor Douglas Stenbach, meu companheiro diário das rádios, das nossas lives também, do Almoço com Deus. Vem para cá, pastor Douglas Stenbach, enquanto vamos ouvir agora o nosso querido Carlos, é isso? É isso, cerimonial? Pastor Carlos, não, convido o bispo Cerqueira para ocupar a tribuna e fazer uso da palavra ali agora. Isso, depois é o Carlos. Vai lá, pastor. Arrebenta aí, pastor Jorge. Vamos lá. Vai lá. Bispo Jorge Cerqueira. Quero cumprimentar o meu amigo Bispo João Mendes Jesus, presidente dessa sessão, ao qual eu cumprimento toda a mesa diretora. Quero cumprimentar todos os pastores. Quero que fique de pé os pastores motociclistas que fazem parte da nossa comitiva. Por favor, pastor Otávio. Queria que aplaudissem os atalaias da estrada. Aqueles que, numa situação muito difícil, hoje é dia de chuva, vão voltar debaixo de chuva. Mas a missão foi cumprida, viu, meu irmão? Muito obrigado, pastor Otávio. Muito obrigado, pastores. Chamar o pastor Paulo Ricardo para receber aqui a sua moção. Em seguida, o senhor vai fazer a sua saudação. Palavra. Vamos lá. A graça e paz, igreja. Amém. Sou o pastor Paulo e eu me sinto honrado, quero parabenizar o bispo João Mendes e todos os que compõem a mesa por esse momento único e exclusivo da igreja do Senhor.
Eu nasci no Evangelho, minha mãe se converteu aos 2 anos, quando eu havia completado 2 anos de idade, e o evangélico sempre ocupou os porões. Não se prestigiava a igreja do Senhor, mas havia uma geração que trabalhou incessantemente nos calabouços, nas favelas, nos presídios, em todos os lugares, anunciando um evangelho de transformação. E quando a nação brasileira percebeu, nós éramos um grupo expressivos e ocupando lugares de poder e lugares de honra. Eu convido agora a pastora Antônia de Aquino a receber sua homenagem e também a senhora tem direito à fala. Com a palavra, pastora Antônia Ferreira de Aquino Antunes. A senhora tem meia hora para falar. Opa! Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu queria ouvir Jesus Cristo é a nossa força, podemos? Jesus Cristo é a nossa força. Será que é a força, bispo? Será que esse pessoal está com força, ô bispo? Eu acho que está. Jesus Cristo é a nossa força. Aí sim. Boa noite, excelentíssimo vereador João Mendes de Jesus, todas as autoridades e todos aqui nesse recinto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus e ao excelentíssimo vereador por essa oportunidade de estar aqui reunida, comemorando esse dia tão importante. Para pastorear não é fácil, eu estava falando com o bispo, principalmente mulher. Mas o que chamou garante, né, bispo? O dia do pastor, o defensor da lei de Deus, que são homens e mulheres que dedicam suas vidas em prol de servir ao Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, que a gente nunca possa esquecer isso. Pastorear é servir. Parabéns a todos que exercem seu chamado com excelência. É, sem dúvida, o cargo mais nobre na terra. Apesar das dificuldades, é ser parceiro de Deus. Mas para que esse dia fosse possível, nós, bispos, pastores, evangelistas, apóstolos, obreiros, missionários e pregadores do Evangelho, estarmos aqui nesta casa de lei, realizando esta comemoração, foi preciso um atalaia, levantado por Deus para lutar e defender as suas leis e nos dar condição de falar que Jesus Cristo é o Senhor do Rio de Janeiro e do Brasil. Posso ver um amém? Amém. O senhor vereador Bispo João Mendes de Jesus, que abriu mão de uma carreira de sucesso para dedicar-se ao seu chamado de homem de Deus e atalaia para defender suas leis. Hoje, com sua sabedoria, treinamento e ousadia, tens lutado para que o povo tenha uma vida digna. Generais feridos e treinados em guerra têm muito a ensinar soldados inexperientes, como a mesma que vos fala. Um homem que tem uma trajetória de vida de sucesso, nasceu no interior da Bahia e logo jovem veio para a cidade do Rio de Janeiro em busca de uma qualidade de vida e oportunidade de crescer. E como diz o ditado popular, quem procura, acha. Foi funcionário do Banco Central, como auxiliar de serviços gerais, deu continuidade aos seus estudos, concluiu
a faculdade de economia e tornou-se executivo de uma empresa multinacional, obreiro, pastor, bispo pela IURD, tornando-se missionário, viajou por muitos estados brasileiros com sua família, cuidando de pessoas e dedicando seu tempo na pregação do Evangelho, um pastor experiente. Foi diretor da Folha Universal, deputado federal, vice-presidente de seu partido para lutar pelos direitos da população e em defesa das leis de Deus, da família, da arte e da cultura brasileira. No seu 4º mandato de vereador da cidade do Rio de Janeiro e em seu 5º mandato legislativo, foi secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, fez um excelente trabalho ao lado do ex-prefeito e atual deputado federal Marcelo Quirvella. Vossa Excelência, com sua equipe e dedicação, fez um excelente trabalho pela população carioca, demonstrando o que é realmente cuidar das pessoas. É um vereador atuante, um verdadeiro missionário de Deus para representar principalmente o seu povo. Criou várias leis que beneficiam o povo. Muitos não têm conhecimento, por isso faço questão de falar. Pela cultura, o vereador, várias leis, ele luta pela cultura, família, jovens, educação, criou a Academia da Terceira Idade nas praças e continua lutando contra qualquer tipo de preconceito. Um homem preparado por Deus para suportar pressões dos adversários, calúnias daquele que tentam destruir as leis de Deus e as famílias. Eu não estou falando de religião, estou falando de caráter, reputação e dignidade para todos. Um verdadeiro sentinela lutando por todos nós, pastores. Diz a palavra: quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra e da minha parte dá-lhes aviso. Ezequiel 33, 7. Bispo João Mendes de Jesus, vereador, que Deus usa nesta casa como defensor de suas leis, vigiando, prestando atenção e cuidando para que seus pastores e os demais sejam protegidos. Parabéns, vereador, e obrigada por tudo que fez e faz por nós, principalmente os defensores do Evangelho. Ser grande é tornar-se pequeno para que outros cresçam. Esse é o vereador Bispo João Mendes de Jesus. Vamos aplaudi-lo. Obrigado, pastora. Obrigada, obrigada. Deus abençoe e continue lhe usando, bispo. Deus abençoe a senhora, seu ministério. Muito bem, vamos agora então ouvir. Eu vou homenagear o pastor Eliseu Alves Gomes Cardoso. Vem aqui receber a sua moção, pastor Eliseu. Em seguida o senhor terá o seu direito de fala agora ampliado para 1h30. Com a palavra, pastor Eliseu Cardoso. Excelentíssimo senhor vereador e bispo João Mendes, pastor Douglas Steinbach, bispo Alexandre Rodrigues, está aqui ao meu lado, bispo Reinaldo dos Santos, pastor Antônia Ferreira, que acabou de falar, pastor Paulo Ricardo, todos os demais desta seleta plenária. Estamos hoje sob a égide de Bispo João Mendes, de uma temática chamada O Grito do Atalaia, não é isso mesmo? Verdade. O Grito do Atalaia. E nos chama a atenção por tudo que já vimos e ouvimos aqui na noite desse dia,
quando Deus fala na boca do profeta Jeremias: eu vos darei pastores que apacentem o rebanho do Senhor com ciência e com inteligência. E a gente nota, desde a fala do bispo e deputado federal Crivella, que já nos antecedeu e teve que sair, que pastor é realmente uma vocação, né? Não é algo que nós queremos ou desejamos ser, é algo que já vem, eu acho que dentro do DNA de um pastor. Já ouvimos aqui pastor, líder, motociclista, não é isso? Obrigado, pastor Eliseu. Ouviremos agora o bispo Reinaldo Suíço. O senhor não vai falar. Só um pouquinho, vamos lá. Venha para cá receber sua moção, bispo Suíço. Nosso evento já vai longe, mas já estamos chegando ao final. Tudo de bom para todos vocês. E quando eu falo essa palavra, tudo de bom para vocês, como foi feita uma pergunta, por que Unigrejas? É o bispo Macedo agora trazendo esse novo trabalho, que ainda vai fazer 5 anos, quer mandar no Evangelho, e ele veio nos falar assim: a Unigreja é para se doar e amar pastores. Uma vez que, se eu sou fonte a jorrar, eu tenho que jorrar essa fonte a cada dia, e nós temos visto no decorrer dos anos, pastores se suicidando, pastores com depressão, como foi falado pelo bispo, né? O amor está esfriando. Como é que pode uma pessoa dizer que tem o Espírito Santo e está querendo dar cabo da vida? Ou tirar 1, 2, 3 meses para ir para uma chácara, depois de tanta palestra que ajudou muita gente, dizer que vai cuidar da sua depressão, a ponto de pastores matar os filhos, a esposa e depois dar cabo da vida. Isso nós não vimos e nem temos visto diante de tantas lutas, de tanta injustiça, de tantas perseguições, como disse o bispo Crivella, de tantas pedradas e de tantas indiferença e divisão, discórdia no meio evangélico. Não vimos depressão na Igreja Universal. Pelo contrário, nós da Igreja Universal não aceitamos abaixar a cabeça para diabo, para demônios, para injustiça, para depressão, para Covid, a ponto de a unidade da Unigreja em todo o território nacional está sendo chamada de amiga da corte, amiga do Supremo Tribunal Federal, que em 3 anos conseguiu em 2.000 municípios abrir as igrejas que foram fechadas pelo medo, pela depressão, pelo poder político e podemos dizer abuso de autoridade. Igreja fechada e o bar aberto, igreja fechada, farmácia aberta, igreja fechada, supermercado aberto. Conseguimos abrir essas igrejas com a Constituição, que deu direito ao Crivella nos dá a vitória de não pagar mais imposto abusivo. Amém, pessoal? Está pegando o espírito da Unigreja, União Nacional das Igrejas e dos pastores, líderes e oficiais da obra. Chegamos à casa de quase 60.000 em menos de 5 anos no Brasil, porque nós estamos nos doando um pelo outro, experiência de um para com o outro. E hoje, na Igreja Universal, estamos convidando os pastores para viver como nós vamos viver a partir do dia 25, Bispo João, e todos, até o dia 15, dia 16 de junho para julho, a coisa mais importante, que sem ela eu posso estar fazendo a obra de Deus, mas não sendo de Deus, como muitos desde os dias de Jesus, que ele disse: apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Ah, mas eu curei em teu nome, eu expeli demônios em teu nome, servi a ceia, anunciei o evangelho,
e ele diz: apartai-vos de mim, porque a única coisa que me garante ser o atalaia, a única coisa que me garante ser pastor, e muito mais do que pastor, filho de Deus e ungido, escolhido de Deus, é a unção do Espírito Santo. Amém, meu bispo. Agora, o último orador da mesa é o nosso querido bispo Alexandre Rodrigues Metelo. Eu não vou dizer que isso vai ter 1h30 não, porque você vai passar disso. Vamos lá, bispo Alexandre Metelo, receba também a sua homenagem. Com a palavra, nosso bispo Alexandre Metelo, presidente da Igreja Monte Santo. Queridos irmãos, a paz em Cristo, quero cumprimentar a mesa seleta, maiormente a pessoa do nosso excelentíssimo presidente da mesa, bispo João Mendes, vereador, amigo, de comer costela comigo. Prazer imenso, os demais amados pastores, autoridades que estão conosco à mesa. 3h da manhã eu estava orando a Deus por esse evento e Deus me trouxe algumas coisas que eu vou ler para não esquecer nenhuma. Ser um atalaia não é tarefa fácil. O texto bíblico que inspira o evento do Dia do Pastor traz à baila que Deus chamou o profeta Ezequiel e lhe trouxe uma parenética, do original grego exortação, a qual dizia que ele precisava avisar aos justos que uma tarefa era lhes dada, ou seja, a de denunciar o pecado e anunciar o techuvá, que é o arrependimento em hebraico. Cumpre observar que o texto de Ezequiel fala da restauração da cidade santa, um espaço geográfico de encontro com Deus e encontro com naturais e estrangeiros. Ao longo do texto, Deus apresenta um encontro entre duas gerações distintas, que se encontram no mesmo lapso temporal. De um lado, uma geração mergulhada, assim pensada pelos sociólogos, que é uma geração mergulhada, infactuada, ensimesmada, desconcentrada, mergulhada dentro de si. Deixa eu inverter aqui um pouquinho a pauta agora para finalizar. Eu vou fazer o encerramento agora. Eu vou pedir o pastor João Batista para se posicionar na tribuna, porque eu vou encerrar oficialmente, mas a última fala vai ser do senhor. Eu quero agradecer a presença de todos aqui no plenário dessa casa. Agradecer também àqueles que estão aí no Salão Nobre. Obrigado, vocês estiveram aí firmes até agora. O pessoal que está na sala inglesa aqui do meu lado, o pessoal que também está aqui no auditório dessa casa, no salão aqui da casa, todos vocês foram muito bem recebidos aqui. Tenho certeza que houve um acolhimento total dos nossos irmãos aqui nessa Casa de Leis. Quero agradecer a equipe técnica da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o cerimonial da casa aqui, representado pela Fátima, professora Fernanda, nossa dirigente, coordenadora, diretora. Também agradecer a banda Louvor Celeste, que vai encerrar depois que o pastor João der o toque, vocês começam, tá? Que aí já é a saída final. Mas agora eu quero ouvir a execução do hino Cidade do Rio de Janeiro. Todos de pé, por gentileza, e aguardem depois a fala final com o nosso pastor João Batista. Está encerrada a solenidade do Dia do Pastor, mas a palavra final, a ordem profética, vem do nosso querido pastor João Batista, que vai convocar a todos agora na saída para o ato profético, e a banda toca enquanto nós saímos. Pastor, com o senhor. Sim. Mais uma vez, boa noite. Os agradecimentos do vereador João Mendes de Jesus. Nós queremos passar para os irmãos como vai ser a ordem ali fora. Nós teremos 3 gritos do atalaia. Como vai acontecer isso? O primeiro grito, nós vamos ensaiar aqui. É tempo de vigiar. O segundo grito,
santidade ao Senhor. E o terceiro grito, só o Senhor é Deus. Primeiro grito, 1, 2, 3, é tempo de vigiar. Segundo grito, santidade ao Senhor. 1, 2, 3. Santidade ao Senhor. Terceiro grito, só o Senhor é Deus. 1, 2, 3. Vamos lá, os 3 gritos do Atalaia para este dia é: 1, De vigiar. 2, santidade Ao Senhor. e 3, só o Senhor é Deus. E aí eu vou me reportar ao bispo lá fora e vou perguntar: Bispo João Mendes, qual a palavra profética para esse dia? Só o bispo vai dizer: Ebenezer. E qual será a nossa resposta? Até aqui. E depois os aplausos.